お前はもう死んでいる。何？ Acredite se quiser, a Shonen Jump já esteve em crise. No fim dos anos 70 e começo dos 80, os sucessos estavam acabando, as vendas caíam e a concorrência crescia com as comédias românticas surpreendendo o mercado. A revista, que sempre apostou em ação, teve que repensar tudo, do tipo de protagonista que apresentava até a forma de se conectar com o público jovem. Foi uma fase de reestruturação total, tentativas ousadas e muito medo de ficar para trás. Mas, no meio dessa tempestade, surgiu ele, Hokuto no Ken, um mangá violento, emocional e explosivo, que não só ajudou a salvar a revista da crise, como abriu caminho para a Era de Ouro da Shonen Jump. Hoje, a gente vai entender como essa história mudou tudo. E esse é mais um vídeo esperado no livro Jump, a Era de Ouro do mangá, escrito por Hiroki Goto, ex-editor-chefe da revista na sua Era de Ouro. Vamos ver o que ele traz para nós hoje? A equipe por trás da lenda. A estreia dessa série não foi aleatória de jeito nenhum. Em abril de 1982, o mangá Super Challenger, de Tetsuo Hara, foi publicado na Shonen Jump após ser selecionado no concurso mensal Fresh Jump. No ano seguinte, uma versão curta em 2 partes de Hokuto no Ken apareceu nas edições de abril e junho. O sucesso, galera, foi imediato. A história ficou em primeiro lugar nas pesquisas de popularidade. Esse impacto inicial chamou a atenção do editor Nobuhiko Horie, que viu ali o potencial inegável, mas tratou o projeto com cautela. Ele queria uma narrativa mais sólida, com temas mais elaborados, para garantir que a obra pudesse sobreviver ao ritmo exigente da publicação semanal. Para isso, Horie recrutou um roteirista experiente, com prestígio no meio editorial, Buronson, conhecido por seu domínio do storytelling. A fórmula então estava completa. Buronson no roteiro, Tetsuo Hara no traço e Horie na edição. Um trio que seria responsável por moldar um dos maiores marcos da Shonen Jump. E com Buronson a cargo do roteiro, Tetsuo Hara poderia inclusive se focar apenas nos desenhos. E assim nasceu Hokuto no Ken, cuja serialização começou com grande estilo, com um capítulo de 46 páginas, cujas primeiras eram coloridas, na edição de número 41 de 1983. O personagem principal, Kenshiro, estampava a capa da revista em uma pose de combate icônica, com os punhos cerrados e uma presença ameaçadora. A imagem marcante simbolizou mais do que uma nova série, foi o prenúncio de uma transformação interna na Jump. Uma nova abordagem para o herói shonen. O impacto de Hokuto no Ken foi imediato e brutal. Visualmente, ele era um choque. Em meio a uma paisagem desértica e devastada por guerras nucleares, surgem figuras grotescas e deformadas, símbolos da violência extrema daquele mundo. E contra elas, Kenshiro avançava, destruindo seus inimigos com as próprias mãos, usando uma técnica letal, o Hokuto Shinken. Essa arte marcial secreta atinge os pontos vitais do corpo, destruindo o oponente de dentro para fora. Kenshiro grita enquanto ataca sua vítima e desfere seu golpe fatal enquanto pronuncia sua frase icônica: "Você já está morto." Como podemos definir tal personagem? Segundo Hiroki Goto, a expressão formador de tendências seria muito fraca para ele. Tão imenso foi o seu impacto na sociedade, especialmente nos mais jovens. Kenshiro é um personagem de presença marcante, cheio de contrastes, que o tornam ainda mais interessante e instigante. Ele combina elegância e carisma com uma aura de honra e orgulho, com seus ombros largos e olhar que alterna entre fúria e gentileza e um sorriso provocador ao dizer sua frase icônica. Ele impõe respeito e admiração, ao mesmo tempo em que inspira medo, transmite serenidade, cativando os leitores com um charme típico dos grandes heróis dos mangás. Esses opostos convivem em harmonia em sua figura, e é justamente essa dualidade que dá profundidade e magnetismo ao seu personagem. A violência filosófica. A representação gráfica da explosão dos inimigos, somada à velocidade com que Tetsuo Hara desenhava os movimentos, dava ao mangá uma intensidade rara. Era como assistir a um filme de ação hiperviolento, mas em forma de quadrinhos.
Mas essa violência não era gratuita. Os vilões eram sempre retratados como sádicos, cruéis e impiedosos, e suas mortes eram, em certa medida, um ato de justiça. Segundo o editor Hiroki Goto, a violência não foi um problema no Japão. Pelo contrário, os vilões, sempre cruéis, eram punidos de forma simbólica e justa. O próprio uso de técnicas inspiradas em artes marciais chinesas transmitia essa ideia de justiça interior. O público-alvo, embora jovem, entendia o contexto moral da história. Tal violência era coerente com a narrativa, e os vilões representavam o mal puro. A sua destruição era uma forma simbólica de purificação. Então, gente, no Japão, a representação visual da violência em mangás e animes é mais aceita do que cenas de erotismo. Apesar que, quando o anime foi lançado na televisão, cogitaram que isso poderia sim causar problemas nas famílias, caso os pais passassem pela sala de estar durante a exibição e vissem cenas sem contexto. Por esse motivo, foi pedido ao estúdio do anime para ter cuidado com a forma como iriam retratá-lo. Os inimigos, claro, ainda explodem, mas é menos visual do que no mangá, pois no Japão desenhos animados não são considerados obras exclusivas para crianças pequenas. Agora, uma curiosidade. Hiroki Goto ressalta que nunca receberam uma única reclamação sobre violência em Hokuto no Ken. Mas, se existe um mangá que deu dor de cabeça para eles com reclamações, foi Harem Gakuen, de Go Nagai. Porrada com justiça e política. Diferente das histórias juvenis urbanas que a precederam, Hokuto no Ken se passa em um mundo devastado por guerras nucleares. Nesse cenário brutal onde a lei do mais forte impera, surge Kenshiro, um guerreiro em busca da sua noiva Yuria. Ao longo da jornada, descobrimos que Kenshiro foi escolhido por seu mestre e pai adotivo Ryuken para herdar a técnica Hokuto Shinken, deixando de lado seus outros irmãos adotivos, dentre eles Rao. Essa escolha dá início a um dos dramas familiares mais intensos da história dos mangás. Rao, irmão mais velho, representa o poder absoluto e tirania. Ele governa com punhos de ferro, dominando os fracos pelo medo. Kenshiro, por outro lado, é um salvador errante, que luta pelos oprimidos e carrega em si a dor da humanidade. A disputa entre os dois é tanto física quanto ideológica. Quem tem o direito de liderar? Quem pode garantir a paz? A série se recusa a oferecer soluções fáceis. Governa-se pela força ou pela compaixão? A história propõe uma reflexão política rara em mangá shonen, comparável a obras como Devilman, de Go Nagai, e Otokoi Piki Gaki Daisho, de Hiroshi Motomiya. Com isso, Hokuto no Ken mudou o panorama do mangá de enredo dentro da Jump, com a sua narrativa contínua tipo saga, possuidor de uma história elaborada com temas profundos, diferente de tudo que já foi feito. Divergia de mangás que tinham oponentes lutando entre si em competições ou torneios. A partir de Hokuto no Ken, o herói luta contra inimigos no contexto de uma guerra real, confrontos territoriais ou ideológicos. Inclusive, no livro The Shonen Jump Guide to Make Manga, é dito que Kazuhiko Torishima, ex-editor de Dr. Slump, Dragon Ball e ex-editor-chefe da Shonen Jump, disse que o primeiro capítulo de Hokuto no Ken é uma obra-prima perfeita. Como Kenshiro transformou a Shonen Jump? O sucesso de Hokuto no Ken foi explosivo. Ele conseguiu tirar um gosto amargo que persistia no meio editorial da Jump. No ano de 1977, a Shonen Jump alcançou a incrível marca de 2 milhões de cópias em circulação. Nos anos seguintes, a tiragem só foi aumentando, e em 1980, a tiragem chegou a 3,16 milhões de cópias. Mas estava vendendo apenas 86% dos exemplares, deixando um saldo preocupante de 442 mil exemplares encalhados. Eles precisavam de mais de 90% do material vendido. Foi então que em 1983, ano da estreia de Hokuto no Ken na Jump, ela voltou a superar os 3 milhões de cópias semanais, e dessa vez foi só sucesso. Hiroki Goto confessou que esse retorno a tal circulação marcou bem mais do que a primeira vez que atingiram esse número. E não parou por aí não. No fim de 1984, essa marca subiu para
4,03 milhões. Um crescimento sem precedentes. Muitos, inclusive, consideram esse o verdadeiro início da Era de Ouro da revista. E com razão, né? Porém, mais do que vendas, Hokuto no Ken mudou o próprio DNA da revista. O impacto estético também foi profundo. O traço vigoroso e musculoso de Tetsuo Ohara estabeleceu um novo padrão para o mangá de ação. Suas figuras colossais e suas expressões intensas foram imitadas e homenageadas por diversos autores. Seu domínio de ritmo e movimento gráfico inspirou toda uma geração de artistas. Graças à sua influência, o nível de desenho e a escala geral em que as tramas dos mangás da Shonen Jump progrediam ganharam mais força, e a partir dele surgiu um novo tipo de vilão na Jump, identificável, perigoso e carismático. Não é coincidência que personagens como Piccolo e Frieza de Dragon Ball, Poseidon de Saint Seiya e Dio Brando de JoJo's Bizarre Adventure tenham surgido em seguida, todos ecos dessa fórmula que Hokuto no Ken aperfeiçoou. Os frutos no Brasil. E você sabia que temos aqui no Brasil alguém que trabalhou com o lendário Tetsuo Ohara, criador de Hokuto no Ken? Sim, estamos falando de Maurício Osamu. Ele foi assistente direto do Tetsuo Ohara no Japão e chegou a ser subchefe do estúdio, treinando novos artistas da equipe e mantendo o altíssimo padrão das obras do autor. Com um talento absurdo para cenários detalhados, Maurício brilhou em grandes mangás no Japão e hoje faz história aqui. Maurício Osamu é fundador da Me Too Art Studio, escola de mangá online, onde, diga-se de passagem, eu sou professor. Ele trouxe conhecimento de 16 anos de experiência de produção de mangá no Japão para terras brasileiras. Além disso, ele chefia a Shonen West, uma iniciativa que adapta o sistema japonês de mangá para apoiar e profissionalizar autores ocidentais, fortalecendo o mercado nacional e já contando com várias edições da revista disponíveis. Maurício está formando uma nova geração de mangakás brasileiros. Com sua bagagem incrível, ele está elevando o nosso mercado a outro nível. Maurício Osamu é, sem dúvida, uma verdadeira lenda viva dos mangás no Brasil. Com sua narrativa trágica, seu universo pós-apocalíptico, sua estética brutal e herói inesquecível, Hokuto no Ken foi muito mais do que um sucesso editorial. Foi um divisor de águas, apresentando aumento nas vendas, um novo modelo de protagonista, um novo modelo de vilão, uma nova visão de mundo, uma estética de destruição com propósito e, em meio ao caos e à violência, o mangá falava sobre empatia, sobre justiça e sobre o que significa carregar o peso do poder. E percebeu que, em Hokuto no Ken, cada um focou no que sabia fazer melhor? Buronson trouxe a força dos roteiros, e Tetsuo Ohara colocou tudo na arte. Então, tente identificar o seu ponto forte e mergulhe nele. Quem sabe você não cria a próxima tendência. Impressionantemente, mais tarde, a tiragem da Jump alcançou 5 milhões de cópias na edição final de 1988. Mas dessa vez, não foi graças a Hokuto no Ken. Naquela época, ele, Kinnikuman e Captain Tsubasa já haviam sido concluídos. O responsável por isso foi uma obra que eu tenho certeza que você conhece muito bem. Foi Dragon Ball de Akira Toriyama, que começou a ser publicado na edição 51 de 1984, que permitiu que a Shonen Jump não só alcançasse uma circulação de 5 milhões, como aumentasse para 6 milhões de cópias, até o recorde de 6,53 milhões em 1994. Portanto, é razoável dizer que Dragon Ball foi o pilar central da Era de Ouro da Shonen Jump. E é nesse mangá que focaremos no próximo vídeo.